Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Afos Press. Hoje temos um especial Aventuras Bibliófilas, no qual vamos comentar um pouco sobre isso aqui, não sobre um livro, né, mas sobre o nosso amuleto, que está aí na campanha atual Abismos Crepusculares, né? Nossa campanha Abismos Crepusculares enfim, é uma recompensa notável, né? Ela não é a primeira vez que a gente faz uma recompensa assim, um material a parte feito em impressora digital, 3D, né? É, enfim, um objeto, né? Quer dizer, não uma impressão, um pôster, um postal, ou um livro, né? Mas um objeto mesmo. Vou falar um pouco, então, aproveitar e falar um pouco da própria ficção do Tássio. Acho que nem todo mundo que segue o canal, acompanha esses vídeos ou escuta o podcast, né? Conhece a obra do Tássio, não é um autor, o Tássio é um autor jovem, cuja produção começa a sair em algumas editoras independentes. Então eu acho que ele não é tão conhecido assim como deveria, mas é um autor sensacional. E comentando um pouco a respeito da nossa recompensa exclusiva, acho que é possível comentar um pouco a respeito também da produção do Tássio, da ficção, né? Então a gente começa por isso. Por que esta máscara aqui? Que eu já vou contar um pouco mais sobre ela também. Tudo surgiu por conta deste conto aqui. Na verdade, essa aqui foi a edição, né, uma plaquete costurada, uma edição da Resficta impressa, que era para os apoiadores do canal, né? Hoje a gente faz sorteios, vai ter um sorteio ainda em maio. Os livros já estão separados, já estão em casa, né? Ou melhor, no meu no segundo escritório imanente, né, que fica na minha sogra. Só preciso tirar foto e fazer o sorteio, né, os próximos livros sorteados. Mas antes a gente fazia impressões. E essa aqui foi uma delas, né? O conto Flores de Palenque. Tenho muito orgulho desse material. Esse aqui é um dos poucas concertinas, paquetes que sobraram. A maioria foi entregue para os assinantes. Inclusive algumas foram entregues para assinantes que já não assinavam mais, mas, né? Enfim, a ideia era para manter o bom contato. Mesmo assim, então foram entregues, né? Aqui a parte interna dessa sensacional plaquete, né? Esgotada, né? Ela não existe mais. Esse aqui é um dos últimos exemplares, eu acho. E é uma história sensacional. Essa história está no Cartografias Mandibulares, que é justamente uma coletânea de contos de exploradores, viajantes, que chegam a lugares inóspitos ou ermos ou desconhecidos, e aí nesses lugares eles têm o destino mais devastador possível, né? Bem o estilo do Tássio. E essa aqui é a versão em inglês. Na verdade, é uma pequena coletânea de contos em inglês. Os contos que estão aqui não vão estar no Abismos Crepusculares. Aqui são só da edição em inglês. E as versões em português também não estão lá. Então tem outras futuras coleções do Tássio que a gente for fazer. E a única que é em comum é justamente a Flores de Palenque, que eu fiz uma tradução para o inglês aqui. É um conto longo, né? Os outros contos são até breves, mas esse conto é meio longo. Aqui, né? Flowers of Palenque. Bom, o que acontece então? O que define, né, tão bem a ficção do Tássio, e ela tem esse aspecto tão instigante? É justamente digamos assim, uma abordagem que não é muito usual, seja do ponto de vista de linguagem. Não é porque o Tássio utilize só algum tipo de rebuscamento linguístico, você também faz, um uso estratégico, muitas vezes satírico, muitas vezes para a construção de personagens absurdos e bizarros, que é uma especialidade dele. Mas a questão é que a linguagem do Tássio ele emprega de uma forma visionária. Quando você lê As Flores de Palenque, você entra num universo, quer dizer, é o universo de Palenque, que existe mesmo, né? Mas não é só o universo de Palenque, não é?
é um segundo universo extremamente alucinatório, muito, digamos assim, instigante, né? O leitor ele se sente instigado a entender o que está acontecendo ali, as motivações daquilo, né? Então, o Tássio ele margeia sempre o que parece um tipo de absurdismo, mas não é. É parte da nossa percepção alterada da realidade por N motivos. E isso é muito interessante porque no Brasil existe uma certa tendência, claro, algumas exceções evidentes, né? Machado de Assis é uma exceção, Guimarães Rosa era uma exceção, os decadentistas do início do século XX, como Medeiros e Albuquerque, outra exceção, mas essas são poucas. Em geral, a ficção no Brasil ela tem uma certa tendência a trabalhar a imagerie, né, é, esse fluxo imagético evocado pelo autor como um aspecto de, digamos assim, ou alegórico, ou faz parte de uma grande alegoria, né, comum, né, em alguns autores fantásticos brasileiros. E não era um problema, mas é um tipo de abordagem que meio que se concretizou como um caminho. Aí que começam os problemas, né? Quando ele era uma abordagem, sei lá, do JJ Veiga ou do Murilo Rubião, era uma história, mas agora, como ela vira um caminho possível, aí é como você está explorando aspectos que outros autores mais originais desbravaram primeiro e melhor. Então, ou como alegoria, ou dentro de um arcabouço geral, digamos assim, realista. E aí ela fica ali de uma forma meio ambígua, né? Mas sempre um pouco deslocada na narrativa, muito comum em autores mais contemporâneos, que tem às vezes aspectos até sobrenaturais, mas eles ficam sempre meio deslocados, assim. Ele não é realmente, o autor tem uma certa vergonha de estar, digamos assim, lançando mão, sabe, de uma alucinação, de uma visão. Ele tem uma vergonha. Eu poderia estar falando de questões sociais, fazendo abordagens sociais, mas ele tem que usar ali elementos alucinatórios, ele não gosta. N autores contemporâneos são assim, não perco a conta se eu for falar todos, né? O Tássio não. Ele nunca sentiu vergonha das alucinações dele, ou que ele evoca, ou que ele passou muitas vezes. Ele não sente vergonha da linguagem que ele usa, ele não sente vergonha de, às vezes, digamos assim, trabalhar com elementos do Brasil dos anos 20, até de antes, não é? De uma São Paulo que não era mítica, não é? Era uma São Paulo podre também, mas não a nossa São Paulo, né? Uma São Paulo mais antiga. Ele não sente vergonha nenhuma nisso. E essa é a primeira grande qualidade do Tássio, né? Quer dizer, por que que existe o elemento alucinatório na ficção dele? Porque ele não tem vergonha desse elemento, igual tantos autores contemporâneos no Brasil têm. Então, neste conto magistral, né, que é o Flores de Palenque, ele representa a alucinação de uma forma muito, muito, digamos assim, complexa, sofisticada. Eu li esse conto, achei fascinante, e quando eu fui fazer a plaquete, que ele liberou para fazer essa plaquete, anos atrás, isso aqui é de 2000 quando existia o RF, né, 2022, estávamos aí em plena pandemia. As impressões eram um pouco mais baratas por conta disso, acho. Ele então me autorizou a fazer e eu achei interessante utilizar esta imagem. Como vocês podem ver, é uma máscara. As tonalidades, é engraçado porque a máscara ela sempre me pareceu mais verde, mas de fato tem outras tonalidades terrosas nela. E isso é sensacional. Que máscara é essa? Não é? Essa é uma máscara que eu encontrei no Museu Britânico, né? Parte ali daquelas compras, negociações de acervo, até a descrição no Museu Britânico é um mosaico, tem uma classificação AM1987Q3 e é uma série de mosaicos turquesa. Então eu achava até que era jade, mas é um verde mais água, né? Então é turquesa. Então é um mosaico. Antes de eu escrever, vocês podem ver que existe um trabalho
nessa área aqui do nariz e dos olhos, que são duas serpentes se entrelaçando para formar esses dois órgãos, né? Tanto o nariz quanto os olhos. É sensacional. A foto eu tirei numa câmera Sony V1. Era uma câmera, digamos assim, de 10 megapixels. Ela era uma câmera que tinha um padrão mediano em 2008, 2007. Evidentemente, era muito difícil. E essas máscaras elas não tinham luz nenhuma e não dava para usar flash. Ou até dava, mas a flash ia ficar. Isso aqui, antes da máscara, tinha um vidro grossíssimo. E é óbvio que a foto ia ficar no vidro, se eu fosse tentar tirar com flash. Então eu tive que segurar essa câmera com o máximo de precisão possível para conseguir tirar uma foto que não fosse borrada como se fosse um terremoto. Ou como se fosse uma aquarela borrada, né? Consegui na medida do possível. Essa foto em especial, eu dei alguns efeitos no Photoshop para deixar ela um pouco mais escura e esconder um pouco das imperfeições do que eu tremo, né? Uma hora, né? Mesmo eu tive que deixar muito tempo abertos o botão, né, de exposição, né? O obturador. Então, sai um pouco borrado, um pouquinho. Não é perceptível normalmente, mas numa capa de livro seria. Então eu fiz um leve toque aqui, né? Photoshop. Mas essa é uma foto, dá pra ver um pouco borrada aqui em cima. Mas essa é uma foto que eu tirei. Então em 2011, né? Do Museu Britânico. Eu tirei também de uns códices, eles decoram, né? Aí o espaço do canal Resficta no YouTube. Tirei de algumas esculturas, tem aqui no verso. Essa aqui é uma escultura, não, uma máscara, né? E então, o que que é essa máscara? É uma máscara de serpente, né? A serpente Tilalok. São duas serpentes que se mesclam, né? Com cores contrastantes de turquesa. Né? É um mosaico. A madeira, a base é uma madeira de cedro e tem uma espécie de resina, que ele, como fala aqui, de abelha e de pinho, né, de árvore, essa resina misturada, essa resina, né, para poder colar as partes do mosaico. Também tem pedaços de conchas e ouro. O ouro acho que já era, mas as conchas, essa parte talvez mais marrom, inclusive, ou mais clara, né? É... Não tenho nem data isso. Provavelmente foi feito entre 1400 e 1500, né? Um século, entre o século XV e XVI, né? Então, um século de distância ali, possível. Mais ou menos o auge do Império Azteca, né? E é isso. As referências que nós temos aqui no museu. Ele está em exibição na parte que chama Museum of Mankind, Run One. E... enfim, não é? Essa foi a máscara. Eu tirei essa foto e a decorava aqui, né? Quando eu montei a ideia de montar uma coletânea em inglês do Tasso, surgiu a ideia de fazer uma recompensa diferente para alguns compradores ou apoiadores. E a primeira ideia foi fazer realmente uma versão impressa dessa máscara. Pensei num postal, mas um postal é uma coisa meio simples e já tem a capa, né? A capa já ficou muito boa, a impressão. Então, e a foto que eu tenho, como eu disse, ela é um pouco fora de foto. Eu não queria usar uma foto de algum fotógrafo que deu os direitos e está num splash da vida ou no próprio Museu Britânico, né? Eu queria ou que fosse uma foto minha ou que fosse alguma outra coisa, né? Aí eu cheguei à ideia de uma impressão 3D, não é? Um artesão dessa arte nova, né, que é essa impressão em 3D, com os materiais e o dispositivo, né? Eu mesmo não tenho, né? Eu até não sei que material ele usou, mas é um plástico excelente, porque ele brilha um pouco, né? Ele tem um efeito meio de tecido, tem uma espécie de textura. De perto dá para ver melhor, né? Ó, a luz quando bate, ele tem uma espécie de textura. Excelente material, não sei exatamente qual, porque eu gostaria até de trabalhar um pouco com esse tipo de impressão, esse tipo de criação de material,
mas ainda as impressoras são muito caras, muito grandes, muito barulhentas e é difícil ter em casa, né? Quando você tem pessoas doentes em casa, é difícil, não é? Eu mesmo já estava com um plano de fazer um dente de leão pelo livro do Karim, mas também a pessoa é um artesão nas horas vagas e ele tem outras coisas para fazer, então não ia ficar alugando ele para fazer mais, né? Então como é que funciona? Eu passei para ele a foto original no arquivo digital e dei umas ideias. Olha, a ideia é fazer essa máscara, né? Inicialmente, ele me falou que a ideia dele inicial era tentar fazer a máscara como uma espécie de objeto 2D, né? Pode-se ver que aqui é um decalque quase igual ao da máscara mesmo, né? Então a máscara ela teria essa forma, ela seria alto relevo, mas ela seria um objeto 2D, né? Aqui é quase uma espécie de moeda, né? O primeiro teste que ele fez, né? Aí ele refinou um pouco esse teste. Ele tentou fazer o que se chama em 3D de extrusão, né? Aí resultou neste primeiro elemento aqui, né? Como vocês podem ver, tem uma extrusão comparado aqui, né? Os olhos são vazados, né? Ele começou a fazer uma extrusão dessa imagem que eu dei para ele inicial num objeto mais tridimensional mesmo, embora ainda muito descendente da moeda, né? Vocês podem ver que ele é fechado, né? Eu já estava muito feliz quando ele me apresentou isso aqui, achei que seria esse, mas ele foi um pouco mais longe e ele começou a moldar realmente a imagem, né? O resultado é essa coisa aqui, meio que uma mutação. Confesso que essa versão dá um pouco de medo, né? Ainda ele não soltou totalmente a boca, os olhos são bem vazados e já é uma estrutura de máscara mesmo, né? Tem uma forma para colocar um rosto, né? Seria uma máscara. Essa aqui tem esses elementos aqui alienígenas que seguram, né? Que eram os primeiros testes, né? Então eles não soltaram, então ficou preso aqui. Era ainda incipiente, o teste. E por fim veio a versão final, que é essa aqui, né? Uma máscara mesmo, né? Não tem mais aquele aspecto totalmente fechado, né? De moeda, igual aqui, né? Então vocês podem ver. O olho é vazado, a boca é vazada, né? Então você consegue ver através dos dentes, que é o que acontece na foto. Tem uma outra foto aqui do Museu Britânico mesmo, que eu tenho em formato digital. Então, como vocês podem ver, ficou muito parecida, né? Um excelente trabalho. Eu admito que me impressionou bastante. Coloquei, não foi, evidentemente não tinha tantas para vender e nem foi um sucesso de vendas, é óbvio, mas é um trabalho impressionante. Tem detalhes no nariz, por exemplo, que são justamente as cobras que se entrelaçam, né? Então o olho tem esse formato circular que é o corpo da cobra. Excelente trabalho, né? E ele está digamos assim, na nossa campanha atual, Abismos Crepusculares, em algumas recompensas. Não tenho muitos desses, como eu falei, a pessoa que fez de boa vontade, não tinha muito tempo para ficar fazendo muito disso, né? Era uma questão mais de tempo do que propriamente de material, que até parece barato, mas o tempo que isso que consome cada um desses para fazer é grande. Então, né, é isso. Está disponível, ainda acho que tem alguns exemplares com algumas recompensas que você leva esse material, são poucas, eu não posso fazer mais do que eu já fiz de recompensas desse material, não tem como aumentar a tiragem, é um material que foi produzido uma vez, não vai ser produzido, foi produzido para este livro aqui, né? Eu estou tirando desse livro para poder pôr, né, aqui, não vai ser produzido mais vezes e vai ser exclusivo de quem conseguir adquirir de um ou outro comprador no exterior. Então, vai ser bastante exclusivo esse material. Apoie a campanha, né?
Quem sabe se estimule a tentar fazer mais materiais semelhantes para os livros novos que estamos planejando para trazer aí, né? Vamos ter aí contos de ficção científica futuristas, escritos nos anos 20, uma coisa sensacional. Vamos ter aí cyberpunk brasileiro, vamos ter aí folk horror, escrito por um doutor em folclore francês, de primeira linha. Vamos ter aí horror surrealista. Vai ter muita coisa e muita, fazer muitos objetos desse, muitos amuletos Express, né? Então, apoie a campanha, né? Quem sabe até eu consiga mais para algumas recompensas, né? Algumas adicionais para algumas recompensas ou para um sorteio, né? Aqui mesmo no Resficta. Quem sabe eu consiga. Depois que a campanha acabar, né? Temos uma semana. Apoiem, que é essa semana só. Depois talvez eu faça o Late Pledge, mas já sem esses objetos aqui e sem muita coisa que está atualmente na campanha. Então é isso. Vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.